Queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41. Evangelho de Marcos, segundo Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41. Texto bastante conhecido, tem alguns textos no Novo Testamento que são bem emblemáticos, né? Não tem como a gente esquecer. Que é o texto que fala sobre a oferta da viúva pobre. Acompanhe a leitura comigo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. E ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Queridos, sempre quando eu leio essa passagem, eu lembro de uma conversa que eu tive com meu irmão. Eu não lembro qual contexto foi, mas nós estávamos falando sobre presente de casamento, né? É um momento muito especial para os noivos que estão tentando economizar. Fica muito naquela expectativa, né? O que é que eu vou ganhar dos meus amigos, dos meus parentes, da, da- do- das pessoas que estão próximos a mim. E ele começou a citar como Deus é bondoso. Ele falou, rapaz, até um Valita Juice que eu queria, era meu sonho ter, eu acabei ganhando, né? E ele falou que a primeira vez que ele fez suco naquele negócio, ele descobriu que o que ficou no aparelho dava para fazer outro suco. Ele falou assim, Deus atende até esses caprichos nossos. Mas ele falou algo que me marcou, ele falou que o presente que mais mexeu com ele foi o presente de uma tia-avó da esposa dele. Uma senhora muito, muito, muito pobre. E chegou no final do casamento, ela chegou para eles com uma sacolinha de mercado, aquela transparente, sem timbre nenhum, e falou: Ó, minha filha, aqui é o meu presente para vocês. Entregou. E quando ela abriu, tinha R$ 5. É uma mulher muito pobre, ela tinha tirado aquele dinheiro da feira, que no interior da Bahia, R$ 5 você compra muita coisa. Então aquele dinheiro certamente fez falta para aquela senhora. E meu irmão contou isso quase chorando. Ele falou, cara, quando eu vi aquela senhora fazer isso, e depois eu soube dos parentes, né, que ela fez aquilo na maior gratidão. Ela tirou R$ 5 da feira dela, certamente deixou de comer muita coisa que ela gostaria e precisava para poder dar de presente para a sua sobrinha, né? Queridos, esse texto fala sobre alguém com um coração semelhante, alguém do coração generoso, alguém que tem um coração completamente desapegado de coisas materiais. E essa passagem vai trazer alguns ensinamentos para a gente muito importantes, que a gente precisa analisar e procurar aplicar na nossa vida, refletir na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa caminhada, e falar, Deus, o que é que esse texto pode me ensinar? O que é que esse texto pode me ensinar para que o meu caráter, para que a minha vida cristã seja alterada? E a primeira coisa que esse texto nos traz aqui, de formação, é que nós somos observados por Deus. O versículo começa dizendo o seguinte: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Gente, Jesus, ele é interessante a maneira como ele interage com a sociedade, a maneira como ele lida com as questões corriqueiras da vida. E o texto diz que Jesus ele estava parado ali, observando as pessoas darem oferta. Jesus estava olhando o que estava acontecendo naquele ambiente. Era um ambiente onde era espalhado 13 gasofilácios ou lugares ali para depósito de ofertas, e eles eram em forma de chifres. E as pessoas tinham ali cada
cada depositório daquele, cada gasofilácio daquele tinha uma função. Então você olhava, você queria ofertar para determinada questão, você olhava, eu quero depositar aqui. E Jesus estava parado, observando as pessoas depositarem as suas ofertas. Queridos, Deus não é diferente em relação a nós. Deus observa o nosso culto. Quando nós nos levantamos para entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, Deus enxerga a motivação do nosso coração. Deus enxerga aquilo que há no nosso pensamento no momento que a gente está depositando aquele dinheiro. Quantas pessoas vão ali com o coração cortados, dizendo, nossa, como esse dízimo vai me fazer falta esse mês. Nossa, como essa oferta vai me fazer falta. Ainda bem que eu não trouxe a nota de 50. Ainda bem que o que tinha que era a nota baixa aqui no meio da minha carteira. Deus enxerga tudo isso. Eu não esqueço da vez que eu estava no culto, a mãe deu uma moeda para uma criança, uma moeda de R$ 1, e ela foi na frente para dar oferta e ela colocou a moeda assim na boca do gasofilácio, olhava para a mãe, olhava para o pro gasofilácio, e o pai e a mãe falavam, vai, joga a moeda. Na hora que ela jogou a moeda, que a moeda bateu no fundo do gasofilácio, ela começou a chorar, né? Perdi minha moeda. Mas é assim que a gente aprende. Nosso coração aprende dessa maneira e Deus é aquele que conhece as nossas motivações. Deus conhece aquilo que há no nosso coração. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Que o Senhor tem visto as nossas motivações, o Senhor conhece aquilo que passa na nossa mente, o Senhor sabe a maneira é, emocional e muitas vezes afetiva com que muitos se relacionam com aquilo que tem. Com seus bens, com o dinheiro, com o seu carro, com sua casa. O Senhor enxerga tudo isso. E a gente não pode esquecer que a nossa oferta é um ato de culto, é um ato de adoração. E a pergunta é, com que motivação nós temos feito isso? O que é que há no nosso coração quando nós ofertamos a Deus? E o texto fala isso. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantidades. Ou seja, Jesus estava observando tudo que estava acontecendo ali. Jesus sabia a motivação, Jesus sabia o valor, Jesus sabia tudo que se passava naquele ambiente. E, igualmente, Deus, ele nos observa, ele sabe o que passa do nosso coração e a nossa relação com os nossos bens. Mas, em segundo lugar, esse texto nos ensina que generosidade não tem a ver com classe social. Generosidade não tem a ver com classe social. Normalmente a gente tem o erro de acreditar que generosidade é aquela pessoa muito rica, que tem muito dinheiro e que faz bem para os outros. Que oferta, que sempre quando precisa ele dá ajuda. Eu não estou dizendo que isso não seja generosidade. Mas a gente associa muitas vezes a generosidade à classe social. A pergunta é, o pobre não pode ser generoso? Sim. O pobre pode ser muito generoso. E Jesus viu isso. Verso 42 diz isso. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Qual o valor dessa moeda? Eram pequenas moedas muito leves de cobre, que eu acho que essas 2 moedas elas não chegavam ao valor se a gente fosse transformar o valor para a nossa realidade, ela não chegaria a R$ 1. Tinha o seu valor, mas era algo muito baixo. Alguns dizem que aquela mulher conseguiria comprar 2 pardais com aquela moeda, com aquelas moedas. Era algo insignificante. Era algo que não faria diferença no orçamento da maioria daquelas pessoas. Mas o texto diz que aquela mulher era uma viúva, e não só viúva, uma viúva pobre. Uma viúva que tinha necessidades que muitas vezes não conseguia cumprir, que não conseguia suprir. E aquela mulher vai ali e deposita 2 moedas. Queridos, o texto continua dizendo que Jesus chama os discípulos e diz o seguinte: e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram todos os ofertantes. Então, o que Jesus está dizendo, essa mulher foi a mais generosa que eu encontrei nesse momento.
Se generosidade dependesse de valor, aquela mulher não teria sido tida por Jesus como a mais generosa, a que mais deu. Por isso, queridos, nós não podemos associar generosidade à classe social. Muitas pessoas acham que não pode ser generosas porque tem pouco. Essa viúva ela não usa a condição financeira dela para justificar uma falta de generosidade, como muitas vezes nós tendemos a fazer. É aquela coisa, eu queria ofertar para esse missionário que veio hoje na igreja, mas eu tenho tanta conta para pagar. Eu queria ajudar alguma pessoa da igreja, mas eu tenho tanta coisa para resolver. Eu tenho tanta demanda para poder resolver. Queridos, generosidade não depende do quanto nós temos. Porque a generosidade parte do nosso coração e não daquilo que a gente tem. Eu estava contando aqui no culto de terça-feira a história de um homem que era afiliado há muitos anos num partido político e o líder, o presidente do partido chamou, conversou com ele, falou, cara, tem quanto tempo que você está afiliado a esse partido? Ele falou, tem uns 30 anos. Nossa, rapaz, se você tivesse duas casas, você daria uma para o partido? Ele falou, daria, com certeza, esse partido é tudo para mim. Se você tivesse dois carros, você daria um para o partido? Não, daria sim, com certeza. E se você tivesse duas motos? Daria, pô, tô falando. Se eu tivesse duas motos, eu daria uma para o partido, com certeza. E se você tivesse duas bicicletas? Cara, daria, eu tô falando, rapaz, você tá duvidando. Eu daria sim. Aí o cara parou, pensou, vem cá, mas se você tivesse duas galinhas, você daria uma para um partido? Aí não. Cara, uai, eu não entendi você. Você daria uma casa, daria um carro, daria uma moto, daria bicicleta, mas se você tivesse duas galinhas, você não daria uma para o partido? Por quê? Não, porque as duas galinhas eu tenho. Queridos, a gente tem o costume de querer dar para Deus aquilo que a gente não tem. A gente fica, Deus, se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria pessoas na igreja, famílias carentes. Deus, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condição, eu faria aquilo. Quem não é fiel no pouco, quem não é generoso no pouco que tem, não será generoso no muito. Existem pessoas que existem que têm essa, não ter esse sentimento, né? Eu quero melhorar de vida para poder ajudar pessoas. Eu te digo que se você não ajuda hoje com o que você tem, quando você melhorar de vida, você vai trocar o seu carro, você vai passar por um apartamento num lugar mais caro, onde você mora, vai pagar condomínio mais caro, vai pagar IPTU mais caro, vai pagar aluguel mais caro, vai ter casa com dois, três ar-condicionados, enfim, você vai priorizar as suas necessidades. E aqueles que poderiam ser beneficiados com a tua melhora de vida não serão beneficiados. Porque a gente só promete, muitas vezes, aquilo que a gente não tem. É muito mais fácil a gente se desculpar de falar assim, se eu pudesse, se eu tivesse condição. Então, queridos, generosidade não depende de condição social. Com o que você tem hoje, você pode ser generoso. Com o que você tem hoje, com o teu salário, com a tua renda, você pode ser generoso. Você pode chamar a atenção de Deus com a tua generosidade. E não por causa do valor, mas por causa do envolvimento do teu coração com a causa do próximo. Com o envolvimento do teu coração com o reino de Deus. Esse texto nos ensina isso. Que generosidade não tem a ver com classe, com condição social. E a terceira lição que esse texto nos traz é que a generosidade é um ato de confiança em Deus. Muitas pessoas não são generosas porque elas não confiam em Deus. Muitas pessoas não são generosas porque elas acreditam que se elas tirarem aquele pouco que elas julgam ter, aquilo irá fazer falta para ela. Aquilo de alguma maneira irá comprometer. E eu não estou ensinando você a ser irresponsável com as suas contas, com aquilo que você tem de responsabilidade. Mas eu estou dizendo que muitas vezes a nossa falta de confiança em Deus é o motivo de nós não sermos generosos. Aquela dependência, sabe, de ter que ter as coisas muito bem controladas, porque se eu folgar um pouquinho aqui no meu orçamento, isso vai me fazer falta. Isso vai me prejudicar lá na frente. Olha o que o texto diz, ainda no verso 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta viúva, pobre,
depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Aquela mulher, ela deu tudo aquilo que ela tinha. Ela não deu da sobra. Ela não deu daquilo que restou. Ela deu daquilo que era mais importante e mais substancial para a sua vida. O que a gente precisa entender aqui é que, infelizmente, muitos pastores usam esse texto para poder arrancar dinheiro de pessoas. E esse não é o ensino do texto. O que esse texto quer nos ensinar é que o nosso coração deve estar disposto e disponível, pronto, para dar tudo a Deus, porque tudo pertence a Ele. Tudo pertence ao Senhor. Quando eu morava em Salvador, eu, eu tinha um problema muito sério. Sempre dei o dízimo com regularidade e tal, mas para ofertar eu era muito mão de vaca. Às vezes eu lembrava, falei, nossa, depois que acabar o culto, os jovens vão sair, eu estou com R$ 30 aqui, eu podia até dar 20, não, mas deixa eu ver se eu tenho R$ 2 aqui para dar de oferta. Eu ficava fazendo conta. E um dia Deus me constrangeu de uma forma muito, muito forte. E a partir daquele dia Deus começou a trabalhar no meu coração. E eu comecei a desafiar o meu coração a ser generoso. Queridos, eu confesso a vocês que não foi fácil. Não foi fácil. E às vezes eu estava com dinheiro no bolso e eu via uma oportunidade de ofertar e eu pegava, olhava a nota maior que eu tinha. Eu falei, Deus, o Senhor não precisa dessa nota maior. Eu sei disso. Mas para o meu coração, para que eu aprenda a ser generoso e a confiar em Ti, Pai, eu vou começar a ofertar. Queridos, e aquilo eu fui quebrando aquilo e fui lutando contra aquilo. Já teve um dia que eu tinha acabado de dar aula de violão, eu tinha recebido o dinheiro do mês. E quando eu estava descendo, desci o elevador, estava saindo do apartamento, do prédio, Deus falou comigo. Pega todo o dinheiro que você recebeu e dá para o porteiro. Querido, se fosse no início, eu tinha brigado muito com Deus, debatido muito, discutido. Eu ia falar, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas, querido, já estava tão. Deus já tinha me dobrado tanto que eu fiz aquilo com tanta alegria. Falou, Deus, tá aqui, entreguei. Eu falei, ó, Deus mandou te entregar esse dinheiro. E eu não estou falando isso para me exaltar, Deus sabe disso. Eu estou falando como o nosso coração precisa ser ensinado a ser generoso. Como nós precisamos aprender a ser generosos e confiar em Deus. E nesse mesmo período, queridos, aconteceu algo interessante. Eu já sabia que eu ia ter que voltar para Bahia, que eu ia voltar para o interior, né, para João Dourado. E eu já tinha certo, eu sempre fui muito organizado, eu guardava dinheiro bem, e eu tinha já guardado o dinheiro da passagem de voltar para João Dourado, já tinha guardado o dinheiro de 2 meses de aluguel, e faltando 2 meses mais ou menos para eu poder ir embora, Deus começou a falar. Nelo, uma Bíblia para cada colega seu da academia que eu tinha. Na época eu fazia boxe e aí eu fui e comprei Bíblia para todo mundo. Dava aula para um médico, uma vez a gente conversando, para a filha de um médico, ele conversando comigo, ele falou, cara, tem outras linguagens de Bíblia, porque se eu gosto de ler a Bíblia, mas a Bíblia é tão difícil, ele não era crente. E um dia eu estava numa livraria e Deus falou, compra uma Bíblia boa, não compra uma Bíblia. Comprou uma Bíblia boa. Gente, eu saí abençoando pessoas, mas o meu coração tinha sido ensinado. Eu falei, Deus, meu dinheiro está acabando, eu sei que tudo que eu estou fazendo é com direção tua, não é com irresponsabilidade. E o Senhor proverá. Faltando 2 semanas para ir embora, eu só tinha o dinheiro da passagem. Incompleto ainda. E um amigo meu, na época, ele era o único que estava empregado, né, na faculdade, engenheiro. Ele me chamou, alguém que não era muito espiritual, né? Não era alguém marcado por uma vida comprometida com Deus, mas um cara muito bom. Ele me chamou e falou, Nelo, cara, Deus mandou te abençoar com isso aqui. E, cara, você tem que receber. Eu não aceito você não aceitar. E eu falei, não, cara, Deus mandou, eu recebo sim. Agradeci, peguei o envelope, guardei.
E na minha cabeça tinha uns 20, 30 reais. Queridos, quando eu abri aquele envelope em casa, eu chorei diante de Deus, porque era exatamente o valor que eu havia gasto naqueles meses comprando Bíblia para os outros. E eu fiz aquilo porque Deus foi me ensinando a ser generoso. E eu passei a confiar em Deus e entender que se eu for generoso, aquilo não vai faltar. Deus vai multiplicar de alguma maneira, de forma sobrenatural. Então, eu não estou ensinando, queridos, com essa mensagem, você ser responsável com a tua vida financeira. O que eu estou ensinando, o que eu estou propondo diante dessa palavra é age com generosidade, sem pensar. Porque às vezes é um dinheiro que está sobrando na tua carteira. O orçamento já está fechado e a gente precisa aprender isso. Lá em casa, eu também assim, o dinheiro caiu na conta, a gente já tira o dízimo e agora se vira para terminar o mês. Se vira para terminar o mês, tira o dízimo, tira o dinheiro das pessoas que vocês ajudam e agora se vira para terminar o mês. E muitas pessoas fazem o contrário. Eu vou pagar minhas contas, vou fazer tudo que eu preciso, eu vou comprar aquilo que eu preciso, as coisas supérfluas da vida. Se sobrar, eu tiro o dízimo, se sobrar, eu oferto. Mas nós somos ensinados a trabalhar de maneira contrária a essa lógica. E a conclusão desse texto é a seguinte: Deus não está interessado na porção, mas na proporção. Deus ele não se impressiona com a porção que você oferece a ele, é com a proporção. Porque aquela mulher, ela depositou pouco diante do olhar do homem. Mas diante de Deus, Deus sabia que aquilo era tudo que ela tinha. E ela ofertou porque sabia que Deus é o pai do órfão e da viúva. E por isso que ela faz aquilo com alegria, com generosidade, ela entrega tudo aquilo que ela tem. E eu tenho certeza que essa mulher não foi desamparada por Deus. E isso foi o que chamou a atenção de Jesus. Jesus não ficou impressionado com a quantidade de que aqueles homens estavam ofertando, porque o próprio Jesus revelou. Esses homens entregaram o que sobrou. É muito diante dos olhos dos homens. Mas eu sei que isso para eles é o dinheiro para comprar bala para os filhos, para comprar doce, besteira. Mas ela deu do seu sustento. Então, a nossa entrega revela a nossa confiança em Deus. A nossa entrega revela o quanto o nosso coração está comprometido com o reino do Senhor e desapegado das coisas deste mundo. Às vezes parece pouco aquilo que a gente vê, às vezes parece pouco aquilo que a gente faz, mas o que Deus está interessado não é na quantia. Porque o que chama a atenção aqui, o que Deus quer, a preocupação não é essa. Não é o quanto você oferta. Não é o quanto você dá, é o quanto você deixou de dar. A questão é essa. Não é o quanto você deu, é o quanto você reteu. Talvez você tenha dado muito, mas retido muito, muito mais, proporcionalmente àquilo que você tem. A igreja lá em João Dourado, para a gente caminhar para o final e encerrar, é uma igreja hoje que foi construída para 2.000 pessoas, uma igreja de uma cidade de menos de 20 mil habitantes, igreja presbiteriana. E essa igreja foi construída no momento de escassez, no momento de seca no sertão, onde não chovia, onde não colhia. E ali eu tive as maiores lições de generosidade e confiança em Deus. Mas ao que chama atenção é que quando foram pegar o montante para poder fazer a laje, que era muito caro, se eu não me engano era R$ 50 o metro, tiraram no domingo de manhã para poder falar, ó, gente, a gente só termina hoje a reunião, quando a gente conseguir cobrir isso aqui. E aí eles desenharam o telhado da igreja numa cartolina, quantos metros tinha, e aí uma família levantava e dizia, eu vou dar 20 metros, 30 metros. E a gente saiu comentando, né? Eu lembro, eu era criança, eu tinha 10 anos de idade. Você viu quando fulano ofertou? Fulano deu 50 metros. Gente que era muito rica, gente que tinha muito dinheiro. Mas sabe o que aconteceu nessa mesma reunião? Crianças se juntaram. 5, 8 crianças, elas falavam, a gente vai dar 2 metros. Então, assim, aquelas crianças iriam juntar durante a semana, durante o mês, durante os meses, a mesada delas. Muitas trabalhavam ajudando uma coisinha, outra na feira.
E o tempo foi passando, e o Ministério Infantil da igreja continuou ofertando. Eles tinham a caixinha deles, eles todo mês eles depositavam a quantia que era voltada para o templo. Depois de 10 anos, a igreja está sendo concluída. Demorou muito, porque houve muitas crises, enfim. E um dia foi revelado no culto que o maior ofertante da construção da igreja como um todo foi o Ministério Infantil. De criança que ganhava R$ 1 e tirava 10 centavos para a construção do templo. Então, uma mão de obra, uma força de trabalho que a gente despreza, né? Criança tirando 50 centavos, R$ 1 aí, né? Do que os pais dão. Mas eles foram responsáveis pelo maior montante de contribuição da igreja. Queridos, nós precisamos entender que Deus espera de nós, Deus quer de nós a nossa generosidade, não porque Ele precisa, não porque o Senhor depende da nossa oferta, do nosso dízimo, Deus não depende disso. Mas o pastor Renato sempre fala isso. Quando fala de dinheiro, muito do nosso coração. E eu não estou aqui pregando sobre dinheiro. Aquela mulher ela não vai à frente entregar suas moedas porque o pastor prometeu que Deus daria 10 vezes mais. Ela foi porque ela entendia que Deus era bom com ela e que ela continuaria confiando em Deus, mesmo entregando tudo. Deus é quem nos sustenta. Nosso sustento vem dos céus. E quando a gente entender isso, nós olharemos para o Senhor, o nosso coração estará mais aberto e a gente abençoará muito mais pessoas do que a gente pode. Se você tem, sabe, tido esse tipo de compromisso com Deus, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou começar a ajudar famílias da igreja, eu vou começar a ajudar famílias do bairro. Começa a fazer isso agora. Eu te desafio a fazer isso, sabe, a ser generoso agora com o que você tem. Porque a recompensa da generosidade vem justamente das pequenas coisas. A palavra é clara sobre isso. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei.